Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso. O carnaval tá acabando, quarta-feira de cinza já, o feriado está chegando ao fim, tudo voltando ao normal e a expectativa é muito grande. Foi uma manhã de silêncio, ninguém falou nada, ouviu-se até um barulho do deserto no Twitter. Tá todo mundo na expectativa, todo mundo aguardando aquele anúncio especial para bombar nas redes sociais, mas o Gigante Glorioso não tem que aguardar nada, a gente não perde tempo, a gente vai falar para vocês de Botafogo, vai comentar sobre os comentários dos primeiros nomes que surgiram aí no Botafogo. Olha, a galera tá super dividida, a gente vai falar para vocês sobre isso depois da vinheta. Somos mais de 50 mil aqui no canal Gigante Glorioso, faça parte dessa família, tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso, deixe o seu like, torne-se membro da nossa família que vem crescendo, a beça crescendo cada vez mais, e nos siga também no Instagram, a gente tá com uma discrepância, né? 50 mil aqui, não tem nem 5 mil no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, me siga também no Twitter, Michael Martins, e você sabe, né? Quando tem dia de jogo, a Bet Nacional tem que ser a sua plataforma de apostas, porque a Bet Nacional é a parceira do canal Gigante Glorioso. Aqui você não aposta, aqui você ganha. Quem sabe apostando contra o Vasco hoje você ganha uma bufunfa! Mas, gente, vamos falar de Botafogo. Tá todo mundo no aguardo. Tá todo mundo na expectativa, as redes sociais estão silenciosas e quando isso acontece, quando você vê os jornalistas que fazem cobertura de Botafogo, mais de um dia de silêncio, ei, rapaz, pode esperar que vem bomba por aí. Mas eu não sou bobo nem nada, eu não vou deixar de gravar vídeo pra ficar esperando que ainda não veio. Eu sei que vai vir, quando vier, vem em combo, né? Vai vir em combo, a gente já falou sobre isso. Alguns nomes aí já foram até informados ao torcedor, não foram anunciados pelo Botafogo, não adianta nem a gente cobrar o Botafogo. Não foi o Botafogo que soltou informação, né? O Globo Esporte foi checar, o Lance foi checar, jornais internacionais, perfis de clubes informaram saída de jogador para o Botafogo. A informação que a gente tem é que o Lucas Piazon está chegando sexta-feira para fazer exames. Se for aprovado, assina com o Botafogo empréstimo. Nós ontem já falamos sobre o Piazon, sobre o Felipe Sampaio, e são dois nomes que geraram. O Vitinho, nem tanto, né? O Vitinho gera uma aprovação muito grande, né? Mas o Felipe e o Piazon, acho que 50-50. Qual foi a grande questão ali? O Felipe Sampaio, ele é uma contratação claramente feita por scout. A gente comparou até com a do Pablo Mari, que quando chegou no Flamengo, muita gente se perguntou, pô, vai contratar um cara de segunda divisão da Espanha, né? Bom, isso é o que se chama contratação por scout, tá certo? O Botafogo fez esse tipo de contratação, que é uma contratação fundamentada em números, fundamentada na carreira do jogador, como o jogador é visto pelo clube, e obviamente esses números são analisados, são interpretados, como eu falei para vocês. Se fosse só pegar, apertar o Google, imprimir a ficha, ver a média de gols, ver a média de jogos sem tomar gols, eu também poderia, você também poderia ser head scout de qualquer clube, né? Mas o trabalho não é esse. O trabalho é aquele que a gente não tem condição de fazer, de assistir campeonato até do Azerbaijão, assistir terceira divisão do campeonato inglês, que para quem não sabe, a segunda divisão inglesa, por exemplo, ela tem mais visibilidade do que muitos campeonatos aí de primeira divisão no mundo, né? Então os campeonatos na Europa, eles têm um investimento diferente, né? Seria muito complicado se a gente falasse que o jogador é o zagueiro da segunda divisão do campeonato da Costa Rica. Aí realmente fica bem complicado você dar crédito a isso, né? Mas a gente acha, né? A gente tem que acreditar, o jogador nem entrou em campo, as referências sobre o jogador são as melhores, né? Muita gente comparou com Rafael Foster, a gente não tem nem comparação, né? O Rafael Foster, ele era amigo do Paulo Autuori, ele tinha jogado com o Paulo Autuori. E o campeonato búlgaro da primeira divisão, esse é um exemplo. A terceira divisão francesa, a segunda divisão francesa é mais competitiva do que um campeonato búlgaro da primeira divisão, que só tem um clube, que ganha todo ano o campeonato nacional. Então é muito diferente, Sem contar que as referências do Rafael Foster, que foram, que nós pegamos na época, foram todas de jornais brasileiros. Né? Então você não tinha referência de jornal francês, jornalista francês, do próprio clube, né? Enfim. Então é diferente essa contratação do Felipe Sampaio.
É claro que não é o que a torcida espera, mas o Botafogo, isso aí o John Textor já tinha informado, o Botafogo não vai trazer 22 jogadores para jogar na seleção. O Botafogo precisa de um elenco. O Botafogo precisa de jogadores para estar no banco também. Jogadores que sejam opções. O Botafogo vai encontrar e vai contratar muito jogador para o Botafogo B, gente. Vocês estão achando que esse time serve para o Botafogo B? Não, não serve. E eles sabem disso, por isso estão aí desanimados. Leva 3 no jogo, leva 5 no outro, porque internamente essa conversa rola. Internamente talvez já tenha sido até batido o martelo. E muitos jogadores sabem que não vão ficar. É como você trabalhar de aviso prévio, é chato, né? É chato. Então, muita coisa vem acontecendo no Botafogo e pela primeira vez não são noticiadas para o torcedor. Quando a gente reclama de falta de comunicação, não é que a gente queira ficar sabendo pelo Twitter de tudo que está acontecendo nos bastidores, não. O que a gente precisa saber, deu dia 28, que foi um prazo informado pelo próprio porta-voz da SAF, passou o dia 28, não foi assinado ainda, tal. Ele precisa falar. Não quis falar, ok. Outros falaram, que não são fontes oficiais, mas outros falaram. A confiança nesses outros é tão grande ou até maior do que num porta-voz da SAF, que a gente só conheceu há 2, 3 meses, né? Então alguns jornalistas gabaritados trouxeram informações, nós mesmos do Gigante Glorioso pegamos informações com a nossa fonte. Quando a gente fala fonte, a fonte não é um conselheiro, a fonte não é uma pessoa que trabalha no clube há 60 anos, não, a nossa fonte é o próprio dono, né? Quando a gente pergunta alguma coisa pro dono e o dono responde, a gente traz aqui. Do contrário, a gente bebe das outras fontes, né? Então, um Thiago Veras, um Sérgio Santana, uma Renata de Medeiros, que a gente sabe que são pessoas que apuram o tempo inteiro. Tá todo mundo em silêncio. Essa quarta-feira promete. Enquanto nada acontece, a gente está aqui conversando sobre as contratações do Botafogo. Essa do Felipe Sampaio gerou um 50-50, muita gente confiando no scout, que é novidade no Botafogo. Nem todo mundo está acostumado. O pessoal está acostumado com contratação de Eduardo Duran, o pessoal está acostumado com contratação de amigo do amigo, scout afetivo. Não, já jogou no clube. Está com 150 quilos, mas já passou pelo clube, foi ídolo, né? A gente está acostumado com isso. Então o torcedor lentamente vai se acostumando, né? Enfim. Agora, o Lucas Piazon, ele gerou muito mais rejeição do que aprovação. E claramente, né? Porque ele é um jogador que estava no radar, tá? A gente já desconfia que realmente tenha sido um pedido ou uma indicação, ou já estava no radar do Mazuco, do Rafael Rezende, como uma aposta, né? E o Luiz Castro assinou positivamente, pela boa temporada que ele talvez tenha feito no Braga. Né? A boa temporada retrasada, principalmente, né? Que ele tenha feito no Braga, porque as últimas 2 não foram muito boas do Lucas Piazon. Mas, enfim, se o treinador assinou positivamente, lembrando, o Piazon jogou com o Luiz Castro, é amigo do Luiz Castro? Não. Não é uma indicação do Luiz Castro, pode ser um pedido porque o nome dele já constava da lista. Tá certo? Muita gente está confundindo. Pô, a gente falou que ia ser só por scout. Agora o Luiz Castro perde um atleta, o Botafogo vai lá e dá. Não tinha acabado a indicação de treinador? Tinha acabado, não. Acabou. Só que esse nome, vocês se lembram, antes de falar de Luiz Castro, a gente já tinha falado de Lucas Piazon. Tá? Como uma possibilidade entre os vários nomes que apareceram na lista, e são várias listas, gente. Uma lista de jogadores incontestáveis, aqueles jogadores que vêm para serem titulares, que vêm para assumir posição no Botafogo, até ser estrela no Botafogo, jogadores que vêm para compor o elenco titular e jogadores para atuarem no Botafogo B, jogadores que vêm como empréstimo, que são apostas, né? Enfim, então você tem vários níveis nessa lista do Alessandro Brito, tá certo? E o Lucas Piazon me parece ser uma lista de apostas, tá certo? Tanto que vem por empréstimo, por um valor baixo, pelo menos baixo em relação a esse novo Botafogo. A gente não pode pensar no velho Botafogo, né? Até porque agora o dinheiro tem dono, então quer gastar o dinheiro, o problema é do John Textor, tá certo? Contanto que tenha para trazer pelo menos 15 jogadores melhores que o Lucas Piazon, tá certo. Mas o torcedor tem que se acostumar com isso. Os anúncios não vão ser só de Cristiano Ronaldo, Cavani, Suárez, Marcelo. Não, gente. A gente precisa de time, a gente precisa de elenco pro Botafogo A e pro Botafogo B. Como não foi o Botafogo que deu essa notícia, o Botafogo não tem que dar explicação nenhuma ainda, tá certo? A notícia vazou, o Botafogo não tem que dar explicação nenhuma, dizer por que o Piazon... Não, a notícia vazou por outra fonte. Então,
a gente está interpretando o que essa outra fonte trouxe de informação. Mas o nome do Piazon já estava na lista, tá certo? Bom, Copa do Brasil, meus amigos. Enquanto o Botafogo não faz os anúncios que realmente interessam aqui pra gente, vamos falar de Copa do Brasil. O Grêmio e a Chapecoense foram eliminadas. O que isso tem a ver com o Botafogo, Guilherme? Bom, tem tudo a ver, porque, infelizmente, pra você ver como a nossa situação ela é catastrófica, né, em termos de ranking. A gente está em 18º no ranking da CBF, né? Para dizer para vocês, pô, mas 18º? Tem time que está pior, né? Vasco, por exemplo. Mas o Botafogo consegue estar atrás de América Mineiro, consegue estar atrás de equipes aí que, enfim, vieram da Série C, da Série D, e estão à frente do Botafogo, tá? Mas eu espero que isso tenha prazo de validade. O Botafogo na 18ª colocação no ranking nacional da CBF é brincadeira. Então, a eliminação de Grêmio e Chapecoense serviu para que o Botafogo ficasse no pote 1 da Copa do Brasil, com os 16 clubes mais bem colocados no ranking da CBF. Como o Grêmio e Chapecoense, que estavam à frente do Botafogo, foram eliminados ontem, né? A Chape perdeu para o Motoclube por 3-2 de virada no finalzinho. E o Grêmio perdeu para o Mirassol, para o excelente time, já é a segunda temporada do Mirassol. E aí todo mundo observa o futebol do Luiz Oyama, né, que tem jogado muita bola. Aliás, o Mirassol do Eduardo Batista tem jogado fino no Campeonato Paulista. Eliminou agora um Grêmio, né, que querendo ou não, tem um amigo meu, até o Felipe Oliveira, ele fica, o campeão antecipado da Série B já foi eliminado? Pois é, essa coisa de análise antecipada, galera, a gente sabe que isso aí não funciona, né? Então o Grêmio vai se dedicar exclusivamente à Série B, porque não tem mais a Copa do Brasil. Deu um azar de na primeira fase pegar e talvez o melhor time, né, desses menores disparado é o Mirassol, tá certo? Hoje o Vasco, aliás, joga, acho que é contra a Ferroviária, né? Um jogo interessante para quem gosta de apostar na Bet Nacional, hein? Jogão com cara de zebra, né? Mas, enfim, o Botafogo está no pote 1, então não há possibilidade de, na terceira fase, o Botafogo, por exemplo, pegar um clube que está na Libertadores, né? O Botafogo pegar um clube melhor colocado no ranking. Então, em tese, o Botafogo pega aqueles clubes que estão mais abaixo no ranking da CBF. Não que isso seja um alento para esse time que está aí, né? O Botafogo precisa montar um time, porque qualquer time que o Botafogo pegar com esse elenco aí, é eliminação certa. É eliminação certa. Então, a gente está comemorando aqui o caminho melhor na Copa do Brasil com os anúncios que eu espero que venham o mais rápido possível, certo? Gente, fico por aqui. Qualquer novidade, o canal Gigante Glorioso está aqui, ó, de butuca para passar para vocês, tá bom? Beijo grande no coração, saudações alvinegras. Fui!